Agora, a gente falando isso de Campeonato Brasileiro, observando a tabela da Série A do Campeonato Nacional. Já estamos em praticamente 30 jogos, né, na temporada. 30 Só tem algumas equipes que estão aí com jogos pendentes, como é o caso do... Quinta-feira tem Vasco e Cuiabá. E tem em São Januário, o Atlético Paranaense só tem 28 jogos. E tem na próxima quarta-feira, por sinal, tem Internacional e Flamengo. Tem algumas equipes aí com esses jogos a menos que vão ser atualizados aí nesses próximos Inclusive dias. O Atlético Paranaense, observando aqui, ele tem 28 jogos apenas. Ou seja, falta 2 para chegar aos 30. Oswaldo. Aos 30. O Vasco tá quantos jogos sem ganhar? Porque o Vasco não vem. O Vasco está na Série A, eu acho que o Vasco tem mais 5 ou 6 jogos. Pois é. Porque na sequência de 5 ele empatou com aquele jogo do Flamengo, 1-1, né? Depois veio de derrota para a equipe do Palmeiras por 1-0. Depois empatou com o Cruzeiro em 1-1. Depois veio são 5 derrotas, mas são 5 rodadas sem vencer. Empate com o Juventude em 1-1 e essa última derrota para a equipe do São Paulo. Isso estacionou ali na 10ª posição. Isso liga um alerta aí. O Vasco precisa de voltar a pontuar. Hoje ele está na zona ainda de Sul-Americana, né? Aí se ele ganhar do Cuiabá quinta-feira em São Januário, ele chega a 40 pontos. 40 pontos. 40 pontos, ele vai se firmando aí numa Sul-Americana, se aproximando de uma Sul-Americana. Que seria, na minha concepção, se o Vasco conseguir uma vaga na Sul-Americana do ano que vem, na minha opinião, o Campeonato Brasileiro já tem o seu valor para o Vasco, porque o Vasco voltaria, depois de alguns anos, a disputar uma competição internacional. É verdade. Que seria a Sul-Americana. Então, exato. O objetivo é esse. Eu, sinceramente, o Atlético está de parabéns pela sua classificação, mas o torcedor do Vasco, mais uma vez, deu um show de incentivo, de apoio, de amor ao clube. Primeira festa antes do jogo e depois da eliminação, o reconhecimento do torcedor aplaudindo o time do Vasco de pé em São Januário. Por quê? Porque o torcedor, aquele torcedor racional, não aquele que só age pelo coração, mas o torcedor racional, eu tenho certeza, e ele entendeu o seguinte: o Vasco jogou no limite dele. O Atlético Mineiro tem muito mais a apresentar do que aquilo, e o Vasco conseguiu fazer 2 grandes jogos contra o Atlético, que tem o dobro de investimento do Vasco. Então, o Vasco conseguiu fazer 2 bons jogos. Fora de casa fez 1-0, tomou a virada. Em São Januário fez 1-0, tomou um empate. Então, claro, o torcedor queria ver o Vasco numa final, mas ele reconheceu que o time realmente, aos poucos, está tentando recuperar o seu espaço. E se terminar o Campeonato Brasileiro numa zona de Sul-Americana, eu acho que terminará com saldo positivo 2024. É verdade. Observando aqui a questão da zona do rebaixamento da Série A do Campeonato Brasileiro, o quanto oscila a equipe do Corinthians, que vem de uma brilhante vitória, pelo placar de 5-2 contra o Atlético Paranaense. Foi um jogaço, 7 gols. Eu acho que o Corinthians não cai. O Corinthians, ele vai... Por que o nosso menino, ele não participa mais do debate? Eu tô com essa curiosidade. É que ele está pensativo. Olha a cara dele. O problema é que ele comeu... É porque ele é nosso setorista do Asa nesse mês, ele acha que só pode falar do Asa. Participe do debate, meu querido. Não, é porque ele comeu uma pamonha. Enriqueça o debate com as suas opiniões. Você é um menino que tem opiniões bem interessantes e polêmicas. O que está acontecendo, Oswaldo? O Palmeiras que está deixando ele assim um pouco pensativo. Sabe por quê? Sabe por quê? Não foi a pamonha, não? Não é nem o Palmeiras nem a pamonha. Aconteceu isso na rodada retrasada. O Botafogo empatou com o Grêmio, o Palmeiras ganhou. Na rodada seguinte, o Palmeiras empatou com o Bragantino, o Botafogo ganhou. É normal. Você tá vendo que a sua participação é importante no debate? Quando você for para falar do Asa, você fala do Asa, mas quando os assuntos são outros, você opina. Eu gosto de ouvir as suas opiniões. Agora deu a paz. Não, mas é verdade. E você tá aí pra quê? Pra falar só do Asa? Agora deu o quê? Deu a fera. Agora deu a pena. A resenha de debate, você tá aí pra falar só do Asa? Porque antes de você ser o nosso setorista, você opinava em tudo. Se eu for falar aqui, agora que você tá falando sobre o Asa na resenha, você pode participar dos outros assuntos. É importante ouvi-lo. Tá bom. Obrigado. Daqui a pouco participe. Beleza. Ai, meu Deus do céu. Descruza os braços. Não tá com frio. Não, assim não. Quando eu falava aqui em rebaixamento, ô Vanderlei, você falava aí que o Corinthians não cai. A gente
Eu acho que Cuiabá e Atlético já foram. Não, né? esses sim. Inclusive ontem já. O Atlético de Goiás. É. E acho que ainda sobra para o Vitória, que é um dos menores que está aí nessa situação, apesar de hoje estar fora, mas aí assim, depende, vai que o Cuiabá pronto nessa próxima rodada e o Corinthians tropeça. Né? Pode Você acontecer. Já coloca um trevo na cabeça do time do Corinthians. Acho que ainda, esse grande não vai não, né? Mas na verdade tá Corinthians e Atlético na zona. Paranaense também. Mas tá muito colado ali o Fluminense com 33, o Vitória com 32. Lembrando que o Cuiabá tem um jogo a menos. Como o Vasco tem um jogo a menos, o Cuiabá também tem. E o Atlético tem 2 jogos a menos. O Atlético tem 2 jogos a menos, o Atlético. Mas o Atlético Paranaense não vence há um bocado de jogo aí. Eu tô falando do Cuiabá. Assim. O Cuiabá, se ele vencer na quinta-feira o Vasco, ele chega a 30. Ele vai ficar 2 pontos no 16º. Mas vencer o Vasco, bate na bandeira. Não, mas a gente tá analisando a situação do campeonato. Sim. Concordo. Eu acredito, eu imagino. Eu imagino que Cuiabá e Atlético Goianiense dificilmente se escapam. Agora, eu não acho o Vitória o pequeno, como foi colocado aí. O Atlético Paranaense não vence há 10 jogos no Brasileirão. Não, eu tô falando do Vitória. Agora, eu não acho o Vitória pequeno. Eu acho que o Vitória é muito grande e que tem condições sim de brigar contra Fluminense, brigar contra Corinthians, contra Juventude por uma permanência. Mas a pergunta acho. Você acha que o Corinthians cai? Corre esse risco, corre sim. Um sério risco. Minha opinião, corre. Na minha opinião, não vai ser a camisa do Corinthians que vai salvar o Corinthians, não. Vai ser o futebol. Mas para ele ser salvo, ele vai ter que jogar muito mais. Mas muito mesmo. Não aquele time covarde que foi ontem contra o Flamengo. Não, aquilo ali foi. Tá certo. Um jogador o Flamengo é outra terrível situação. É outro patamar. É outra situação. Cada jogo é uma história, é uma competição diferente, é mata-mata. Mas se o Corinthians tiver aquela postura, corre risco sim. A prova é tanta que há quantas rodadas que o Corinthians vem nisso aí? Sai, entra, sai, volta. Há muitas rodadas que o Corinthians vem assim. Ao contrário do Vitória. E o Vitória tá tentando sair e conseguiu. E o próximo jogo dele é contra o Fluminense no Barradão. Se ele vencer o Fluminense, ele vai a 35 pontos. E é muito forte o Vitória do Barradão. Verdade. E o interessante, muito observando forte. Aqui, o Atlético, inclusive, joga amanhã contra o Fluminense, jogo da 17ª rodada ainda, né? A sequência do Atlético Paranaense é muito forte. Pega esse Fluminense, também tá lutando para se afastar desse Z4. Depois o Atlético, ele encara nada mais, nada menos que o Cruzeiro mesmo, jogando em casa. Aí já é o jogo da 31ª rodada, para você ter ideia. E claro, depois à frente tem um jogo direto, né? Contra a equipe do Vitória. Ou seja, eu acho que um dos dois cai aí, ou o Corinthians ou o Atlético Paranaense. Agora veja bem, se o Vasco ganhar na quinta-feira, aí não. Aí o Vasco chega a 40 pontos, eu acho que não corre risco mais. Mas se o Vasco for surpreendido pelo Cuiabá, eu diria que do Vasco até o Cuiabá, porque o Cuiabá chegaria a 30 pontos, todos eles correm o risco. Todos eles. Essa justiça. Mesmo o Vasco com 37 pontos. Mas se ele perde pro Cuiabá, ele tá no risco. O Criciúma com 36 tá, o Grêmio com 35 tá. Um time que ninguém comenta, mas que vem caindo demais na competição é o Red Bull Bragantino, que tem 34. Isso. Então esses times todos correm o risco aí. Agora, se o Vasco vencer, não. O Vasco aí ele chega a 40 pontos. Aí, resultado, eu acho que não se fala mais nesse risco de rebaixamento para o Vasco. Mas se ele perde, ele reacende as esperanças do Cuiabá e ele passa a ficar numa situação muito complicada.